te disse vir aqui essa tarde, muito antes disso, antes que a provação, a perseguição, a calúnia, a escassez, a enfermidade, o desemprego, a dor, a angústia, a depressão chegasse, já havia uma resposta preparada para você. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse como uma resposta de Deus. A oração é uma via de mão dupla. Deus está com vontade de te dar respostas. Deus está com vontade de falar com você. Deus tem prazer em se revelar aos seus servos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vós. Eu quero ser encontrado por vocês. Ele diz assim: então me deixarei ser achado de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se eu vou para a tarde da bênção, se eu vou para a vigília, se eu vou para a consagração, se eu vou para o monte, se eu vou para o propósito, se eu vou na presença de Deus, eu preciso crer, ter certeza que haverá uma manifestação. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que se aproxima do Senhor precisa crer. Primeiro, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Então tem solução para o seu problema. Tem saída para a sua situação. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Eu queria que você... se você quiser anotar, eu não prego muito eloquente, né, irmãos? Então eu vou devagarzinho aí, e é de tarde. Eu almocei agora, passei na casa do pastor Natanael, e ele me deu lá 2 litros de suco de maracujá, para vir calmo, né? Eu já prego calmo, você já sabe como é que eu vou ficar, né? Então me ajude, não durma não, pelo amor de Deus, tá bom? Muito bem, muito bem. Eu quero falar com você sobre o maior exemplo de oração que nós temos. A gente arrupia e fica empolgado quando fala de Daniel. Parece que todo congresso, toda festa de mulheres que vão fazer, o personagem principal é Ana, a mulher de oração. E na Bíblia, a Bíblia está repleta de homens e mulheres de oração. Mas ninguém como Jesus. Ninguém como Jesus. Agora, se Jesus era 100% Deus, por que ele orava? Se Jesus era o Filho de Deus, então para que orar? Ele disse: eu tenho 12 legiões de anjos à minha disposição. Por que eu vou à oração? Algumas pessoas, alguns já me disseram assim, porque Jesus precisava dar o exemplo, como um bom exemplo. Eu refutei, porque se Jesus orava só para dar exemplo, então a oração dele era vazia, era igual uma reza, era só para dar exemplo, não tinha vida. Lembra que eu comecei falando para vocês que a mensagem precisa ser viva? A oração precisa ser viva. A oração tem que sair daqui de dentro. Então, se Jesus ora para dar exemplo, então a oração dele é vazia. A oração dele não sobe, não passa do teto, como costumamos dizer. Então, Jesus não orava porque ele precisava dar exemplo. Porque ele precisava mostrar para os discípulos que orava. Para dar exemplo para os seus apóstolos, para os seus seguidores. Jesus orava por necessidade. Acredita nisso? Se não, passe a acreditar. Jesus orava por necessidade. Ora, se Jesus orava por necessidade, então eu tenho que andar de joelhos, com a boca do pó o tempo todo.
Porque Jesus foi tentado em tudo, não pecou jamais, mas orava por necessidade. Eu não vou pegar exemplos, fatos de oração de Jesus. Nós não vamos pensar antes do batismo dele, vamos pensar do batismo para cá, porque foi quando nós começamos a nossa vida, quando nós iniciamos a nossa carreira. Então nós começamos a observar a prática de oração de Jesus no batismo. E aí, se tiver algum irmão que quiser anotar, eu tenho o meu esboço aqui, eu vou dizer para você as referências, você anota aí em casa, você lê as referências, tá bom? Isso é importante. Eu vou lá no final dizer por que é importante você anotar. Por que é importante você anotar essa referência? Lá no final eu vou dizer para você. Então Jesus em Lucas 3 começa sua vida de oração a partir do batismo. Aí nós temos, eu vou citar só 8 pontos da vida de oração de Jesus. Aí nós temos Jesus orando em Lucas 4, o texto diz assim, Lucas 4 diz assim, e Jesus saiu para um lugar reservado. E Jesus saiu para um lugar reservado. Lucas 4:42. Jesus foi orar. Existem pessoas que eles decidem orar quando o diabo se levanta. Já viu essa expressão, né? O diabo se levantou, tem que ir para a oração. Pessoas que vão orar quando a enfermidade chega. Pessoas que vão orar quando o desemprego chega. Meu primeiro pastor, pastor Solon, ele dizia assim, soldado se prepara em tempo de paz e não em tempo de guerra. O maior número de óbitos de soldados numa guerra, de baixas numa guerra, são daqueles soldados que são pegos nas ruas. Vem cá, coloca um chapéu na cabeça dele, dá um fuzil e fala assim, é aqui, ó, só apertar aqui, ó, é só apertar aqui. Esses são os primeiros que vão morrer. Então, soldado que deixa para se preparar em tempo de guerra, vai morrer, vai sucumbir. Você não vai conseguir êxito. Não vai conseguir ouvir a resposta. Seus olhos vão ficar embaçados. O medo vai tomar conta de você. Você vai ficar desesperado. Lembra quando Pedro acordou Jesus no barco? E Jesus acalmou a tempestade? O mar se aquietou. Aí Jesus foi lá e repreendeu Pedro. Jesus estava dizendo, não é hora de orar. Sério, pastor Lorandi, que Jesus estava dizendo isso? Estava. Jesus disse, não é hora de orar, rapaz. Porque o que é orar? Orar não é ir atrás de Jesus? Jesus não estava dormindo e o texto diz que ele tinha a cabeça no travesseiro. Será que estava tranquilo? Jesus estava tranquilo. Pedro foi lá e disse, Senhor, não se te dá que a gente morra, o barco vai virar. Isso não é oração? Não é assim que muitos oram? O Senhor não está nem aí porque eu estou vivendo? Não faz diferença? Cadê o Senhor? Senhor, olha a minha situação, o Senhor não faz nada. Olha o meu casamento, olha isso, olha aquilo. Aí Deus disse para Pedro assim, não é hora de orar não, meu filho. É hora de administrar a situação. Seja sóbrio. Você só veio falar comigo porque está desesperado, está com medo de morrer, porque o barco está virando. Você não veio falar comigo porque eu posso resolver o problema, porque você confia, não. O que foi que eu disse para você? Nós vamos passar para o outro lado do lago. Se nós vamos passar para o outro lado do lago, então confia no que eu disse, rapaz. Não importa se o barco virar, você vai subir em cima dele, vai no nado. Não importa, se eu disse que vamos passar para o outro lado do lago, vai passar para o outro lado do lago. Não é hora de orar, porque nós precisamos aprender a orar antes, no tempo de paz. Jesus se retira para um lugar reservado. Mas aí eu vi, em Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus repetindo o ato. Lucas 5,16, Jesus se retira para um lugar afastado. De novo. Aí o que a gente aprende com isso? O que eu aprendi com isso? E estou aprendendo mais ainda do que vocês, porque diz que quem ensina aprende 70%, aprende mais do que quem ouve. Então, o que eu aprendo com isso?
que Jesus criou um hábito sistemático. Diferente de gente, de crente imaturo, que só ora no momento da aflição, só ora no momento do desespero. Ele criou um hábito sistemático de oração. Por que é que nós não fazemos isso? Horário para orar, lugar para orar, minutos que não são negociáveis por nada. Aquele momento é seu e de Deus. Nem marido, nem filhos, nem esposa, nem irmãos, nem membro de igreja, ninguém, nem pai, nem mãe morreu. Ninguém, nem a morte, nada. Aquele momento é o seu momento com Deus. Eu já tive a oportunidade de ligar para vários irmãos, pastores, sabe? Eu queria falar com o pastor fulano de tal. A esposa, olha, ele não pode agora porque ele entrou para o quarto de oração. Que hora que eu posso ligar? Ele só pode atender você daqui 3 dias. Quando ele entra, ele só sai daqui 3 dias. Vários irmãos que eu conheço são assim. Aí compara a vida de alguém que ora sistematicamente e de alguém que ora quando a prova bate na porta. Compara a vida. Vida de pessoas que se dedicam, que têm o hábito sistemático de orar, tem 3 aspectos, tem 3 características que diferem. Primeiro, é uma vida de milagre. Segundo, é uma vida profética. E terceiro, é uma vida de perseguição. Então Jesus cria um hábito de orar. Ponto número 4, Lucas 6:12. Antes de escolher seus apóstolos. Eu estive visitando, quando eu estava pastoreando a nossa igreja lá em Uruaçu. Eu fui visitar, eu trabalhava numa empresa e fui visitar um cliente em uma cidadezinha que tem depois de Campo Norte ali, agora me fugiu o nome. Depois de Campo Norte, me fugiu o nome. Eu fui visitar uma cliente lá, nossa, da empresa, e ela estava crente, e ela disse assim para mim: olha, nós estamos depois de mais de 1 ano em oração, mais de 1 ano subindo ao monte para orar. Nós ficamos, ela falou, ela e o marido dela, nós ficamos mais de 1 ano falando com Deus para abrirmos uma franquia de uma sorveteria. Irmãos, é gente de posse, tem dinheiro, tem terra, tem muita grana, e dinheiro é poder. Aqui embaixo, dinheiro é poder. Era só colocar a mão no bolso e falar assim: eu quero essa franquia aqui. Eu quero abrir essa empresa aqui. Para aquele casal, eu conheço eles, para aquele casal, abrir uma franquia era. Mas eles passaram 1 ano orando, buscando direcionamento de Deus, buscando resposta de Deus. Abria-se uma fresta, eles não arreganhavam ela. Eles diziam: não, é só uma fresta, a gente precisa de uma porta. Muitos de nós fazemos assim. Estamos orando por uma bênção, aí abre uma frestazinha, aí a gente arregaça a fresta e diz: é de Deus, e aí entra e se arrebenta. Então não entra na fresta, espera a porta abrir. E eles oraram e Deus respondeu e eles abriram a franquia. O texto de Lucas 6:12 diz que Jesus já tinha muitos seguidores. Inclusive Pedro, André, Bartolomeu. Eram seguidores de Jesus, mas Jesus precisava de uma equipe de trabalho. E então Jesus vai falar com Deus, com o Pai.
Eu preciso de uma equipe de trabalho. E você sabia, é na loucura da pregação, tá, irmãos? Eu estou pregando aqui, e eu estou pregando bem debaixo do Instituto Bíblico, então eu estou enrolado. Loucura da pregação, mas eu vou dizer para você, Jesus não escolheu nenhum. Jesus não escolheu nenhum dos 12. Não. Porque ele disse assim, ó, o que eu faço de acordo com o que o meu Pai diz. Eu não faço nada de mim mesmo. Se a oração é uma via de mão dupla, Jesus apresenta a necessidade e o papai responde. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Esse não, esse sim. Então quem escolhe Judas? Deus. Quem escolhe o Pedrão? Deus. Quem escolhe o cobrador de imposto? Deus. Jesus vai para a oração para escolher uma equipe. E a gente compra carro, compra casa, se casa, namora, noiva, faz investimento, decide mudar de cidade, sem falar com o papai. Escolhe até o profeta que a gente quer receber a oração. Porque, não, aquele ali não. Aquele ali, toda vez que eu vou orar é contrário. Vamos orar naquele ali. Escolhe até o profeta. Porque sabe o tipo de profecia que vai receber. Entregar a Deus todas as coisas. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Aleluia, glória a Deus. O desejo de Jesus não era ter Mateus na equipe. O desejo de Jesus não era ter Pedro na equipe. O desejo de Jesus não era ter Judas na equipe. O desejo de Jesus era ter uma equipe escolhida por Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Número 5, número 6, ponto 6, vou encerrando. Antepenúltimo ponto, número 6, um dos pilares do sucesso de Jesus é a oração. É a oração. Lembra que eu disse, Jesus ora por necessidade. Então, isso nós vamos encontrar em Lucas capítulo de número 18. O sucesso está na oração. Um irmão, uma vez me perguntou assim, eu fui pregar numa cruzada no Itapuã, e o irmão perguntou para mim assim, quando eu cheguei, fiquei hospedado na casa dele, ele perguntou para mim, e aí pastor Lorandir, só vitória? Aí eu falei para ele assim, não, eu tenho algumas derrotas para contar. Ele olhou para mim assim, como assim pastor? Eu falei, tenho. E eu falei consciente. Eu disse, tenho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu deixei de orar muitas vezes que eu tive escolhas para fazer, decisões para tomar. Não foi o diabo, não foi o tranca-rua, não foi o Zé Pilintra, não foi a pomba gira, não foi a inveja. Foi a minha falta de oração. O que a oração não puder resolver, é porque não tem mesmo solução. É porque Deus não quer resolver. Na oração, o sucesso é garantido. Não há erros quando nós oramos. Penúltimo lugar. Mesmo em angústia de morte, Jesus se dá à oração. Em angústia de morte, o que nós fazemos? Diante do laudo, diante do diagnóstico, diante da má notícia, o que é que nós fazemos? Em angústia de morte, sofrendo hematitrose, suando pelos poros,
com hemorragia interna, lutando contra a degradação da alma, contra os sintomas da depressão, Jesus se mantém firme na oração. A carne de Jesus se dobra, mas Jesus se mantém firme na oração. Mesmo no momento de crise, e eu vou dizer uma coisa importante para você, mais uma coisa importante para você. Quando te der vontade de beber cachaça, dobre os joelhos, dobre a sua carne e diga: Deus, eu estou com vontade de beber pinga, me ajuda. Deus, eu não estou aguentando a vontade de voltar no crack, me ajuda. Deus, eu não estou aguentando a vontade da prostituição, me ajuda. Se dobra e fala. Jesus se dobrou e disse: se possível, passa de mim este cálice. Se dobra e diz: está doendo, e eu estou com vontade de abandonar tudo, de largar tudo, de ir embora. Eu estou com vontade de pecar. Mantenha-se na oração. Sobe na ponta do altar e segura lá. E se eu morrer? Morreu na ponta do altar. Morreu orando. Morreu dizendo: eu não quero pecar, eu não quero pecar, eu não quero pecar. Eu não aguento mais, mas morreu orando. No momento que a fé parecer que vai desmoronar, no momento que as setas da dúvida dizer para você: não tem jeito, Deus não vai te ouvir, todo mundo te abandonou, ao invés de você ficar arrumando inimigos físicos, porque a gente arruma inimigo físico, a gente aponta e a gente desenha um alvo nas costas do marido, desenha um alvo nas costas do filho, desenha um alvo nas costas da esposa, o vizinho agora se torna um alvo, o patrão se torna um alvo. A gente começa a criar alvos físicos. E você então começa a arrumar contendas, inimizades, brigas, colocar a culpa no seu marido, no seu pastor, no seu líder, na sua liderança, no seu patrão, no seu empregado. Transferir culpa para as pessoas, já que é para se queixar. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, as autoridades do mundo espiritual, do mal. É contra eles que nós lutamos. E as armas que lutamos, que usamos na luta, são espirituais, são armas espirituais. Então, no momento de angústia, não culpa o seu pai porque ele não te emprestou dinheiro. Não culpa seu amigo que não foi lhe visitar. Não culpa o seu marido que não está lhe entendendo. Não, se dobre na oração. Em último lugar, número 8. Ore até o último suspiro. Ore até o último suspiro. Eu passei uma luta tão grande. Nós somos colocados à prova o tempo todo, como cordeiros para o matadouro, colocados para a morte o dia inteiro. Jesus, no último suspiro, ele diz: Pai, perdoa eles. Eles não entendem a obra que o Senhor está fazendo. Eles não entendem o que o Senhor está fazendo. Perdoa eles. Olha aqui, meu irmão, minha irmã.
santo e santa de Deus. As pessoas que têm se levantado, as pessoas que muitas vezes têm sido instrumento de justiça na sua vida, eles não entendem o que Deus está fazendo, então não pintam um alvo nas costas deles. Eles não fazem ideia do que Deus está fazendo na sua vida. Deus está trabalhando em você, lapidando você, arrancando as pontas, passando um rolo em você assim, amassando você. Ele amassa, o vaso vem, ele desfaz, ele faz de novo. Sabe, Deus está moendo você e usando alguém para fazer isso. E essa pessoa não sabe o que Deus está fazendo. Você sabe. Eu sei o que Deus estava fazendo quando usou esse pastor para fazer aquilo ali. Eu digo usou, irmãos, porque muitas pessoas são instrumento de Deus, instrumento de justiça para trabalhar na nossa vida. Então ore por essas pessoas no último suspiro. Ore só com o seu resmungar, só com o seu respirar. Ore só mexendo os lábios, como Ana orava, como se estivesse embriagado. Mas diga: Senhor, perdoa ela, perdoa ele por aquele prejuízo, por aquela palavra que eu recebi. Quantos filhos aqui esta tarde precisam orar assim acerca de seus pais? Quantas mulheres precisam orar assim acerca de seu marido? Quantos de nós precisamos orar assim acerca das pessoas que nos têm ferido? Perdoa porque eles não sabem a obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu gostaria de orar com você essa noite. Vamos fazer isso? Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Ore em todo o tempo. Jesus disse: ore em todo o tempo. Ore sem cessar. Ore sem desfalecer. Na oração não há falência. Vai falir, não vai enquanto você estiver orando. Vai falir, não vai enquanto você estiver orando. Vai, o médico diz: não vai enquanto você estiver orando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu quero orar com você. Nesse momento eu quero fazer duas orações. Primeiro, eu quero orar para que Deus aumente a chama de uma vida de oração na sua vida. Decida orar sistematicamente. Vai para casa hoje pensando assim: aquele cantinho do meu quarto agora, eu vou tirar aquela bagunça, aquela sapateira de lá. Vou colocar um tapete pequenininho. Vou colocar lá um altarzinho assim para mim botar a Bíblia. E eu vou, lá é meu cantinho, todo dia, 2 horas da tarde, ou 10 horas da manhã, ou 1 hora da manhã. Aquele lá vai ser o meu cantinho de oração. Eu vou orar.